Muito boa tarde a todos, quer àqueles que estão aqui na Casa Espírita, quer encarnados, quer desencarnados, quer àqueles que nos acompanham através das redes sociais ou nos acompanharão a posteriori. Desejo a todos uma ótima palestra. Hoje temos cá o nosso João Gonçalves. Vai ser boa, de certeza absoluta, nem poderia deixar de ser de outra maneira. E espero que todos nós vamos daqui com motivos de reflexão para podermos interiorizar e aplicar nas nossas vidas todas as noções, todos os conhecimentos que esta doutrina de esclarecimento e consolo, que é a doutrina espírita, nos dá. E sendo assim, como habitualmente, iniciamos os trabalhos com uma pequena prece de abertura, para nos sintonizarmos com o ambiente que os mentores espirituais aqui criaram para nós. E assim sendo, podes vir, Ana. Assim sendo, convido-os, quem estiver à vontade, a cerrar os olhos. Quem não quiser, tem-os abertos. E vamos elevar o nosso coração ao nosso Pai Criador. O Pai que criou tudo o que existe no universo. E louvamos-lo por isso. Por toda a beleza, toda a perfeição, toda a utilidade da sua criação. Agradecemos-te, Pai, até hoje por este dia glorioso com que nos brindaste. Agradecemos-te pela vida, pelo alimento, pelo abrigo, pelo emprego, por todas as benesses que nós temos e que nem sempre valorizamos. A Jesus, o nosso mestre e o nosso governador espiritual, também as nossas bênçãos, os nossos agradecimentos pelo amparo, também pela ajuda que dá a cada um de nós e pelo trabalho que faz em prol do planeta Terra. Que se os homens não fossem tão orgulhosos, tão egoístas e tão ambiciosos, seria um mar de rosas. Mas Jesus está ao leme e vai controlando todos esses homens ou mulheres, todos esses seres humanos que, em vez de beneficiarem o planeta, lutam para o prejudicar. Mentores espirituais desta casa, o nosso bem-aja pelo incansável trabalho que aqui fazem, em prol de todos nós, quer os frequentadores desta casa, os trabalhadores, os respectivos familiares, mas também aqueles por quem são feitas irradiações semanalmente, orações, pedidos de ajuda. Todos eles beneficiam do trabalho que é feito neste templo de Jesus. Não podemos esquecer o guia espiritual de cada um de nós, esse amigo que Deus colocou ao nosso lado, que nos intui para o bem, que nos acompanha, que nos ajuda. E quantas vezes nós ignoramos os seus bons conselhos e ainda assim ele está sempre ao nosso lado. A toda a espiritualidade bondosa, peço a ajuda para os trabalhos que vão hoje realizar-se aqui, peço a ajuda para todos os presentes, também para os ausentes que não vieram porque não puderam ou porque não quiseram, e para todos aqueles, bem como os seus familiares, que nos irão acompanhar ou acompanham agora através das redes sociais. Bem-aja a todos. Muito obrigada. E agora, João, passa é a minha vez. Passas-me a palavra. Pronto, sim senhora. Palavra, microfone, câmara, pronto. Ação. Ok. Então, muito boa tarde, amigos. É um privilégio estar aqui de novo convosco. Já tinha saudades, confesso. Bom, assim, olha, assim é que é fixe. Ninguém fica a dever nada a ninguém. Saudades de um lado, saudades do outro. Ora bem, queridos amigos, hoje toca-nos falar deste assunto. Comunicações espíritas.
comunicações espíritas, logo para nos entendermos de início, só são possíveis através de médiuns, ok? Isto vem mesmo definido em várias obras da codificação fundamental, a começar pela primeira, por onde devemos começar a estudar Espiritismo. Esta que aqui está, o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, em que no seu capítulo 10, que diz, ou relembra, que os espíritos só se manifestam na matéria através de médiuns. Bom, então vamos lá partir para as comunicações, entendida, comunicações com um sentido bionívoco, com interatividade, uma conversa, porque no grande conjunto das manifestações há outras, mas só nos interessa aquela para nós progredirmos e para nos serem úteis, aquela que realmente façam sentido para nós, que sejam inteligentes, que correspondam a um código. Portanto, são essas fundamentalmente aquelas que nos interessam. Mas vamos até rever exatamente o que é que existe. Neste grande conjunto das manifestações espíritas, nós temos todo um conjunto que realmente nos é definido logo em duas obras da codificação, ou em uma, mas depois mais tarde vem a ser redefinida em outras. Mas esta primeira, a Revista Espírita de 1858, eu estou falando desde a codificação fundamental, das 11 da codificação fundamental, porque antes dela temos o Livro dos Espíritos, que já falava de alguma coisa sobre isso, mas de uma forma sistematizada. Esta é a primeira vez que Kardec vem sistematizar o universo das manifestações que ele observava, ok? E então aí, nesse artigo de janeiro de 1858, se tiverem a oportunidade de o revisitar, vão encontrar uma primeira grande separação, em que é dito que, por um lado, temos manifestações que correspondem a uma ação oculta, que se nos passa, é discreta, muitas vezes não nos apercebemos dela, e por outro lado temos uma ação patente. Neste caso, neste conjunto da dita ação oculta, nós temos aqui, por exemplo, as inspirações, as sugestões de pensamentos, os avisos íntimos. Claro que elas existem, mas a utilidade delas para nosso proveito, para nosso ensino, é complicado. Cada um tem as suas intuições. E qual é a certeza que essa intuição lhe é superada e não é criada pelo próprio? Não é este tipo de manifestações que necessitamos quando queremos desenvolver um conjunto doutrinário, filosófico científico, porque tem que se demonstrar, tem que se comprovar, tem que se concordar, ver que a maior parte daqueles que expressam até uma determinada opinião estão concordantes. Portanto, estas já são muito discretas, muitas vezes somos nós próprios, não temos essa certeza, e depois é muito difícil que tenha uma objetividade que seja útil. Não quer dizer que não existe. Por outro lado, há as de ação patente. Esta sim, esta já todos veem, já todos percebem, já todos podem identificar a objetividade delas. Nestas ações patentes, diz-nos esta primeira catalogação de Kardec que encontramos ali as ditas físicas, as visuais, as inteligentes, que já revelam um pensamento, e deste grande conjunto das inteligentes, é este que nos interessa, é que aqui se encontram as comunicações. E porquê? Porque uma comunicação é um ato inteligente. Eu estou a comunicar para vocês, vocês estão a entender-me porque percebem o idioma em que eu estou a falar, estas coisas podem fazer sentido, e vice-versa. Portanto, é estas fundamentalmente a que nos interessam, é estas aquelas que interessaram a Kardec para a produção da doutrina espírita. Portanto, é esta que nós vamos revisitar e ver o que é que o século XXI nos oferece hoje, não só aquelas que já vinham do tempo de Kardec, mas o que é que temos hoje. Portanto, em termos de comunicações dentro deste grande grupo das manifestações. E estas comunicações, portanto, dentro do grupo das manifestações, da ação patente, mas que revelam inteligência e têm bidirecionalidade, é possível estabelecer diálogos. Kardec diz que há também algumas, há diversas. Uma primeira são as frívolas.
As frívolas, como a própria palavra diz, é frívolo, é sem interesse intelectual, sem interesse moral. A brincadeira é acertar no totoloto, adivinhar o que vai acontecer amanhã, enfim, brincadeira. Não tem grande interesse. Não é esse assunto que também interessa para uma filosofia ou para uma ciência. Depois há as grosseiras. Bom, pela própria palavra se vê, digamos que, para além de serem frívolas, ainda por cima têm um linguajar pouco adequado. Nós conseguimos caracterizar um comunicador através da sua linguagem, da elevação da sua linguagem. Quando ele é grosseiro, usa palavrões, a gente, mesmo que seja um assunto muito interessante, às vezes a gente começa a pôr logo a coisa de lado. Normalmente não indicia elevação do autor. Também não interessa. O que interessam são estas, as sérias, e que é um conjunto ainda razoável. As sérias são aquelas que significam qualquer coisa. Podem significar, por exemplo, é uma comunicação séria nós recebermos uma mensagem de um familiar nosso que faleceu. Interessará essa mensagem, por exemplo, de um avô meu que me vem a dizer: lembras do tempo em que nós íamos pescar? Interessa para mim. Para vocês, zero. Para o espiritismo, zero. Portanto, tem um interesse muito reduzido. Quer dizer, para o espiritismo poderá interessar. Para mim, que sou estudante de espiritismo, é uma comprovação. Mas para vocês, e eu com isso está bem, o meu avô também me leva a pescar. E também já faleceu. Só que tem sorte é que falaram contigo e ele ainda não falou comigo. Portanto, também não são essas. Mas é dentro deste conjunto das sérias, também estão lá outras, que em vez de ser o meu avô a falar que lembras-te do tempo em que fomos pescar, agora diz assim: olha, a eutanásia vocês têm que pensar isso bem, porque filosoficamente isso é um equivalente a um suicídio. Isto já tem interesse para todos nós. Ok? Portanto, é destas que são as ditas instrutivas, dentro das sérias que são as instrutivas, que são a grande fonte a que a doutrina espírita vai buscar ensinamentos, e foi buscar ensinamentos do tempo de Kardec para produzir a codificação fundamental. E é esta mesma fonte a que hoje temos que lançar mão para continuar a desenvolver a doutrina espírita progressiva que ela é. Muito bem, posto este primeiro introito, para percebermos o grande grupo das manifestações, dentro delas as comunicações, dentro das comunicações chegarmos pelo menos àquelas que são as instrutivas dentro das sérias, que nos interessa agora olhar para o manancial de formas de comunicação que existem, o que é que elas nos podem conferir, que credibilidade podemos assumir de umas e de outras, que probabilidade elas oferecem de poder ocorrer. E então, numa primeira grande divisão, nós diríamos que elas podem ser de natureza mais física, como por exemplo este objeto, sem ninguém estar a mexer nele, mover-se daqui para aqui, através de uma ação de um ser inteligente, mas claro, de um médium, tem que ser alguém de nós que produza essa. Portanto, são eminentemente físicas, mas para ser inteligente já teríamos que lhe adicionar mais qualquer coisa. É que aqui estaria, por exemplo, um A e ali estaria, por exemplo, um C. E o que quer dizer é K, por exemplo. Ok, há uma pergunta. Portanto, tem que haver, para ser inteligente tem que de trás estar um efeito inteligente. Criar um código, por exemplo, com letras, é uma ação inteligente. Portanto, são estas as que nos interessam mais. De qualquer das maneiras, eles podem se expressar de natureza física, isto é, movimentação, ruído, já iremos ver a grande panóplia. E temos aquelas que são nitidamente mais inteligentes, que é o caso da escrita, da fala, aí já não nos oferece grandes dúvidas. Quando vemos a união de um C e um A, obriga-nos a nós a estarmos a juntar, mas quando ouvimos uma voz K, através do médium, sabemos que é K. Ok? Ou uma frase, ou se está escrito, não é? Portanto, já estamos num outro patamar de efeito inteligente.
são essas que têm mais valor para nós. Mas é um grande grupo que também podemos encontrar essa divisão, quer ali não só na Revista Espírita, mas no Livro dos Médiuns e na Gênese, onde nos fala destas questões. Uma outra divisão paralela, isto é, podemos olhar também para o conjunto não só como físicas e inteligentes, mas, agora com outros óculos, olhando para a mesma realidade, podemos-las considerar entre espontâneas e provocadas. Sejam elas físicas ou inteligentes, podem ser espontâneas ou provocadas. Isto é, surgem do nada, sem ser solicitados, sem estarmos a solicitar a intervenção de um espírito para nos dar uma determinada mensagem ou responder a uma questão nossa, ou sejam em resposta a uma solicitação nossa, chama-se isso provocados. Na fronteira entre espontâneas, provocadas, inteligentes, físicas, temos os sinais. Os sinais que assumem toda uma série de características. Tem os movimentos, tem os ruídos, já iremos lá. Indo mais para o lado das inteligentes, aí aparece-nos a escrita, que tanto pode ser espontânea como provocada, mas sim a dita psicografia e outras grafias, já iremos recuperar. E também a fala, quer escrita, quer fala, nitidamente são atos inteligentes. Porquê? Porque é a união de um código de letras para fazer frases, para fazer palavras, enfim, coisas com sentido. Isto revela inteligência. Nos ruídos, no mínimo, exige que nós participemos. O receptor também participa a julgar um sentido para aquilo. Nem sempre é muito evidente, mas tem alguma inteligência ali montada. E por isso vamos olhar para elas. Estes sinais, de novo, as grandes referências da doutrina espírita para estudarmos este assunto dentro do conjunto das 11 obras da codificação fundamental são estas três que ali vêm, que temos vindo a referir. Numa primeira grande divisão, nós encontramos os ruídos e os movimentos. Se olharem para a história do interesse de Rievaildt, Pseudónimo de Allan Kardec, ele interessa-se primeiro pelos movimentos, pelos ruídos, as mesas gerentes, etc. Portanto, são aqueles fenómenos que desde a antiguidade que se observam e muitas vezes não se sabia indicar o autor, e numa antiguidade muito lá para trás até se transformava aquele fenómeno como ato de uma divindade e era o deus da chuva, o deus do fogo, o deus disto e o deus daquilo, as religiões politeístas. Porque isso resulta sempre de um axioma que também rege a ciência espírita, como qualquer outra, que é este que nós ali vemos. Se todo o efeito tem uma causa, todo o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Portanto, nós vivemos num mundo causal que não é casual. Casualidade não existe. Existe é causalidade. Nós podemos não saber, em determinada altura, qual é que é a verdadeira causa daquele efeito, mas que está a haver há. E se nós andamos a remontar por esta linha de causas e efeitos, damos-nos conta que a este efeito corresponde uma causa, mas esta causa é efeito de uma anterior, esta outra anterior ainda é efeito de uma outra, e assim andando chegamos a uma primeira, que nós chamamos Deus, mas poder-se já chamar outra coisa qualquer, Alá, Javé, Brahma, arquiteto, qualquer coisa, mas tem que existir essa. Tem que existir essa. Ora bem, portanto, de início, conheciam-se fundamentalmente estas, os ruídos e os movimentos. Nos ruídos, por aqui a história começa, a história do estudo. Em 11 de dezembro de 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos. Entre eles, as duas filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste.
Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margarete iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa. Em 11 de dezembro de A forma de comunicação mais prática e que se popularizou depois das irmãs Fox, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, foram as mesas girantes ou giratórias, como vimos. As pessoas sentavam-se ao redor de uma mesa, à meia luz, de preferência à noite, colocavam as mãos sobre a mesa e deixavam que os espíritos se manifestassem. Prontamente se estabeleceu com eles um código, um balanço de mesa era sim, enquanto 2 era não. A forma seguinte de comunicação consistiu em colocar letras desenhadas em papel em cima da mesa e acompanhar para qual delas se inclinava em sequência, formando a mensagem. Logo surgiram outras formas, como colocar um copo sobre a mesa e com a mão do médium apoiada sobre ele, passava a deslocar-se em direção às letras. Esta técnica de comunicação com o outro lado da vida tornou-se muito mais popular, tanto que é hoje ainda usada, conhecida como o jogo do copo. Também se criaram posteriormente variações em que o objeto manipulado passou a ser um compasso ou uma caneta, ou ainda versões comerciais como a tábua da Ouija, a partir de 1891. Então, desde mesas girantes, desde o jogo do copo, portanto, buscando sempre um código, aconteceu muito tipo de manifestações que nós fomos fazendo um revisitar histórico delas, até a Ouija, o pêndulo, enfim, portanto, tudo isso se inserindo já nos movimentos, enquanto com as irmãs Fox era fundamentalmente os sons, aqui já eram movimentos de pequenos corpos que tinham um caráter inteligente porque respondiam a um código. Portanto, uma nova forma de comunicação ou várias novas formas dentro dos movimentos que foram ocorrendo. Com o andar do tempo, nomeadamente com o aparecimento da eletrónica, ali os ruídos receberam uma outra forma possível. São as vozes anómalas na transcomunicação instrumental. O que é isso? Vamos revisitar.
EVP was apparently first noticed in the early 20th century, when unexplained messages were said to have appeared in telegraph, telephone, and early sound recording systems. As communication technologies developed, the idea of using them to contact the souls of the departed fired the interest of a number of well-known scientists and inventors, including Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, and even Thomas Edison, who proposed building a device to capture spirit voices. Then, as tape recorders became popular in the 1950s, people reported hearing mysterious voices in their recordings. The first person to research EVP in depth was the Swedish artist and filmmaker Fredrik Jurgensen. In 1959, he was using his portable recorder to tape nocturnal bird sounds for a documentary. On playing back the tape, along with the sounds of the birds, he was amazed to hear faint voices discussing nocturnal bird sounds. Convinced that he was recording messages from the dead, Jurgensen devoted the rest of his life to researching the phenomenon. He went on to record thousands of voices in several languages, established that they often interacted with the experimenter, and published his findings in several books. One of Jurgensen's pupils and collaborators was the Latvian psychologist and philosopher Konstantin Raudava. Raudava worked endlessly to persuade scientists and the public that with simple recording equipment it was possible for the dead to speak to the living. During his lifetime, he recorded 70,000 voices in 6 different languages. The experimenter states that in his opinion, man cannot grasp the events after death with his intellect. A voice replies in German, kann. He can. Aqui temos uma nova forma, dentro dos ruídos, mas até com uma inteligibilidade eventualmente já superior, mas baseada em aparelhos que não existiam no tempo de Kardec. Isto. Portanto, se pode obter estas vozes, basta ter um gravador, seja digital, um telemóvel, seja um USB, seja um de fita. Nós vimos aqui que começou no século passado, dá igual. Mas o que é importante é haver um suporte magnético para que a voz imprima. Tem uma outra capacidade de convencer as pessoas, porque todos conseguem, ninguém pode desdizer uma voz que está gravada. Está gravado. Quando é através de um médium, as pessoas começam por intermediário, podem achar que não foi nada um espírito, foi ele que inventou aquilo e tal. Obriga a um outro tipo de conhecimento, se bem que nos permite outra inteligibilidade nas comunicações. Mas, portanto, isto também, com o advento da eletrónica, veio-se juntar à parte do que havia disponível em termos de ruídos, a parte das vozes anómalas, mas há outras variações dentro da transcomunicação instrumental. Por exemplo, as imagens. Qualquer um dos nossos telemóveis hoje em dia tem uma ou várias câmaras, mas a televisão já existe há bastante tempo. E no século passado, quando a televisão surge, começam a aparecer também imagens de espíritos através de circuitos fechados de televisão. Pôr-se uma câmara ligada a um monitor de televisor vídeo out para vídeo in, depois do monitor vídeo out, a saída para a entrada vídeo in da própria câmara, e faz-se durante 1 minuto, não é preciso mais. Vai-se fazendo variar o campo, o zoom, e depois para-se. E depois vamos ver frame a frame, pantalha a pantalha, consoante o tipo de televisão que se utiliza, pode ser das 500 ou a 600 por segundo. Pronto, vamos ver, e costumam aparecer lá no meio de uma daquelas fotografias, de uma daquelas frames, aparecem lá umas caritas. Vamos ver o que isso é. E claro que se obtém com fotografia, com câmaras digitais, com telemóveis, enfim. Vamos olhar para isso também. Jurgensen spent his later years in the southern Swedish town of Hur and died in October 1987. At the exact moment of his burial, his friends Claude and Ellen Thorlin, who lived about 250 miles to the north near Stockholm, experienced a strange phenomenon. According to Mrs. Thorlin,
she heard an inner voice prompting her to switch on her TV and tune it to an unused channel. As she did so, the screen went dark. Then a spot of light appeared which grew into this image. As if to fulfill his own prediction, Jurgensen was not the first to produce images of the deceased on a television screen. That honor probably belongs to Klaus Schreiber of Aachen, Germany. Schreiber constructed a video feedback loop, which produced highly unstable forms that he was told could be manipulated by those on the other side. By 1984, Schreiber's perseverance paid off, and he began to receive many remarkable images. By laboriously advancing his tapes frame by frame, Schreiber was able to isolate and study these single images or short sequences in which the pictures would often emerge from random shapes. Para quem já tem uns anos de vida, se recordará desta artista de cinema, Romy Schneider. Okay? Nem sempre as primeiras imagens que se obtêm neste sistema são assim tão nítidas. Aliás, da minha experiência pessoal, também tenho investigado nesta área, as imagens eu considero o parente pobre da transcomunicação instrumental, porque elas não falam. Ao não falar, é curto, já só podemos, ou elas são muito nítidas e a gente identifica que é alguém que morreu e que nós identificamos bem, como é este caso, ou fica um bocadinho difícil. Mas que o fenómeno está lá, está lá. Não há como negá-lo e mostra-se. Pode-se difundir, gravar, passar a outros. Foi obtido assim. Queres obter? Também é fazer da mesma maneira. É um bocado mais universal estas formas de comunicação com os espíritos. Mas não é ainda a única que a eletrónica nos reserva. Mas há umas outras, agora já mais para dentro das inteligentes. Vamos também fazer esta revisão da história, agora mergulhando mais para o interior. Começando, por exemplo, aqui na escrita. A escrita, isto é, a comunicação escrita de um espírito através de um meio, de um médium, ok? Tem que haver sempre um médium humano, mesmo quando ainda se utilize mais um aparelho eletrónico, como já iremos ver. Mas a mais natural, e no tempo de Kardec, é só mesmo o médium e com o seu bracito pôr-se a escrever. E ele é considerada a escrita, é considerada, quer no livro dos médiuns, quer na revista Espírita, por exemplo, é considerada dividida em dois grandes conjuntos. Por um lado, a chamada psicografia. Psico significa que obriga a presença de uma mente auxiliar, médium, a grafia, a escrita, através de um médium. E, por outro lado, muito mais rara é esta que aqui está em baixo, espiritografia. Não é uma coisa escrita, mas espiritografia é diretamente pelo espírito. Bem, isto é uma classificação aparente, porque, em boa verdade, os espíritos, para se manifestarem na matéria, não têm capacidades físicas, energéticas para o fazer, não têm natureza para o fazer. Têm que sempre servir-se de um médium. Só que, às tantas, é tão difícil descobrir quem é que é o médium e aparece de forma tão espontânea este tipo de escrita, como iremos ver, que temos a tendência a chamar de espiritografia. Dentro da psicografia, a definição é dada por Kardec no livro dos médiuns. No final há um vocabulário que já existia numa obra que é antecessora do livro dos médiuns, que é as manifestações, as instruções práticas para as manifestações espíritas, uma obra de 58, que deixa de ser publicada porque é substituída em 1861 pelo livro dos médiuns. E já tinha lá um grande vocabulário. Mas Kardec, daquele grande vocabulário, tinha cerca de 200 termos, depois fica com 25 e coloca no final do livro dos médiuns. E um deles, que lá está, é a psicografia. Lá vem a definição de psicografia, escrita dos espíritos pela mão de um médium. Portanto, e ainda aqui, na psicografia, portanto, através da mão de um médium, temos, de novo, duas. Temos uma direta, que é a mão do médium, agarra um instrumento escrevente e escreve aquilo que lhe ditam. E temos a indireta, que o médium não agarra o objeto escrevente, mas é
por exemplo, toca só assim e o objeto começa a escrever. Vamos olhar para isso. O que é a psicografia? Vamos ver aqui uma psicografia. Quando desenvolvido, o dom mediúnico que gratuitamente recebemos de Deus deve ser utilizado gratuitamente. O médium de elevados princípios morais, que encontra na vivência evangélica a sua conduta de vida, cumpre o exercício da mediunidade com trabalho e paciência, e a ele se dedica exclusivamente por amor. Isto que assistimos é uma psicografia. Esta até, por um médium bastante mecânico, porque ele está os olhos tapados e a mão vai soltando e vai escrever. Não precisa estar a olhar, é um controlo exterior. Mas é ele que tem que fornecer a mão e agarrar na escrita. Portanto, a isto chamamos de psicografia, entendendo que o mente obriga, é uma mente exterior de que se serve o espírito para obter a escrita. E neste particular da psicografia, a mais direta é esta. Portanto, é mesmo direto porque é a própria mão que desenha os caracteres e o instrumento de escrever. Também há a outra que nós tínhamos visto naquela divisão, que é a indireta. A indireta, exatamente, é como o médium não agarra no instrumento de escrever. Há um instrumento de escrever, tem que ter tinta para se escrever, enfim. Portanto, há um instrumento de escrever e ele só toca. No tempo de Kardec foram feitos vários ensaios, por exemplo, com umas cestinhas. Uma cestinha, ainda não sabia bem, não se tinha a certeza que não era necessário nada daquilo, bastava o médium agarrar com uma caneta. Mas então, ele foi fazendo experiência, então eram umas cestinhas, como para uma ponteira, agarravam-lhe um lápis à cestinha e o médium agarrava só na cestinha e aquilo começava a escrever. Portanto, digamos que é qualquer coisa como isto, assim. Nós só pusemos ali coisa e ele começou a andar. Isto é a escrita indireta, ok? É a escrita indireta. Portanto, dentro do grande conjunto da psicografia, sempre requerendo objetivamente e bem identificado o médium que a produz. Mas sim, como nós vimos, também existe a espiritografia. E a definição que Kardec nos deixa de espiritografia é esta, que aqui vem. Portanto, é a escrita direta dos espíritos sem o auxílio da mão do médium. Isto é, a escrita produz. Realmente nós não vemos nem a mão do médium, nem o dedo a tocar e tal, mas a escrita produz. Como a todo o efeito tem que corresponder uma causa e como o que está comprovado pela ciência espírita é que os espíritos não conseguem sozinhos atuar na matéria, alguém serviu de médium. Vá-se lá, às vezes, saber quem é que é, mas milagres não há. Esse tipo de espiritografia é qualquer coisa, e tentando simular esse fenómeno, não é um caso real, é haver um papel a ser enchido com uma escrita. Ok? Isto é uma mensagem que Xavier recebeu, até psicografada, mas agora fiz uma simulação com isto. Ok? É mais ou menos uma coisa destas. Costuma às vezes acontecer de maneiras mais inusitadas, que é de gente pegar num livro, pôr-se lá lá dentro do livro põe-se uma folha de papel, fecha-se o livro e passado um bocado a gente abre e está escrito. Não se consegue identificar nem a tinta, nem o objeto escrevente, nem o autor imediato, mas tem que haver. Tem que haver, e a tinta tem que ter vindo de algum lado, não há aqui milagres, não há fantasias. Mas é este fenómeno que Kardec chamou de espiritografia, talvez devesse ter escolhido um outro termo, mas a linguagem é sempre curta, mas pronto, está bem individualizado. É claro que a eletrónica veio dar um reforço nisto, como já iremos ver. Com a eletrónica aparece este tipo de espiritografia, mas aparece em instrumentos eletrónicos.
E a gente dá-se conta que está ali uma mensagem, não sabemos de quem vem e apareceu escrita, um e-mail, um SMS ou um fax, enfim, vamos ver o que isso é, essa espiritografia eletrónica. Technical writer Mark Macy of Boulder, Colorado, has been one of America's foremost investigators and advocates of instrumental transcommunication. In October 1995, a colleague in the small European country of Luxembourg sent a message to Macy that purported to be one of many that had appeared on her home computer. As with the home tape recorder in the 1950s, the advent of the personal computer in the 1980s and 90s gave rise to claims of anomalous messages that seemed to appear out of nowhere, often on simple machines that had no connection to an outside network. This message, addressed to Mark Macy and one of his collaborators, claimed to be from an obscure journalist named Arthur Beckwith, who was born in England in 1832, was married in Jamaica, and eventually settled in Brooklyn, New York. He died the same day the Titanic sank in 1912. I hired a private investigator in England to look up the records of Arthur Beckwith in that area, and Arthur Beckwith turned out to be born in 1832. Arthur mentioned in his letter that he was employed by the Sun and the Brooklyn Daily Eagle and the Citizen. So I went to the public library in Brooklyn, New York, and we found out that sure enough, Arthur Beckwith was employed on those newspapers, and we found his obituary. A colleague of mine went to the National Archives in Washington, D.C. The census records showed that Arthur Beckwith was a 68-year-old widower in the year 1900, living at 150 Schermerhorn Street in Brooklyn. Aqui temos, aparentemente, uma mensagem escrita por alguém que está morto, está vivo, mas que aparece ali e aqui é que nem vimos quem escreveu, não vimos ninguém a tocar no instrumento para escrever e apareceu. É um pouco como portanto, é uma espiritografia, mas agora é sem papel, é com meios eletrónicos, e pode aparecer desde um telemóvel, um computador, assumir a forma de um e-mail, um SMS, um fax que se põe a cantar e escreve uma mensagem, enfim, há outras formas dentro da espiritografia. Portanto, há esta evolução em relação ao tempo de Kardec. No tempo de Kardec isto não existiam estes aparelhos eletrónicos, eu não poderia ter falado nesta forma de mediunidade dentro da espiritografia. Portanto, e em termos de escrita, era isto a revisão que queríamos fazer, para que também tenhamos todos uma ideia do que é que existe. E quando nos contam às vezes umas histórias, a gente mais ou menos vê se é possível, como é que se produz, etc. Dentro ainda das inteligentes, como vimos, há a fala. Isto é o espírito falando, utilizando o aparelho vocal. O mais simples é utilizando o aparelho vocal de um médium e produz. É como se agora vocês estivessem a continuar eu a emitir sons, mas eu agora mudava de discurso, uma coisa qualquer estranha, que eu não percebo nada, começava para aqui a falar e tal. Não, João. Bom, até é mais ou menos isto assim, estão a ver? Portanto, há quem chame mediunidade de incorporação, há quem chame psicofonia, enfim. Também essa tem duas variações. Tem a mediata, está mesmo a dizer que é através de um meio, e tem também a variante direta. Esta direta, pronto, já iremos também ver as suas crenças. Mas sim, existem estas duas grandes divisões de acordo com as obras da codificação fundamental. Olhando para a mediata, está mesmo o termo a dizer meio, médio, temos a psicofonia, ou a chamada também mediunidade de incorporação, de forma mais coloquial, etc., que é a comunicação dos espíritos pela voz de um médium falante, ok? O que é que é isso? Missionários do amor, deveríamos sair cantando um hino de alegria à vida em si mesmo. A partir de agora. Deveríamos. Não é eu. Converter-nos em chamas vivas para que nunca mais
haja escuridão na terra. Isto é, acabaram de assistir a uma psicofonia. É conhecido, este médium, Divaldo Franco. O autor espiritual é Bezerra de Menezes, espírito Bezerra de Menezes, e viram, ele estava a falar de uma coisa e tal, e subitamente, exato, até cara. A própria voz ficou mais de acordo com o que quem conheceu Bezerra de Menezes dizia. Ele morreu com uma certa idade, era uma voz mais profunda, ele próprio até ficou assim meio encarcovado e tal. Pronto, mas é isto. É um ente terceiro, um espírito, servindo-se do aparelho vocal de um médium. Fala mediata. Portanto, de acordo com a classificação que nos oferecem as obras da codificação fundamental. Kardec utilizou muito, não só a parte da escrita, nomeadamente a psicografia, portanto, através de médiuns, mais a direta do que até indireta, mas também a fala. Quanto a... Isto é uma simulação. Aquilo que nós ouvimos há bocadinho, eu só lhe tirei, foi os autores possíveis que a gente estaria a identificar. Com a imagem a gente identifica. Portanto, o que nós aqui observamos é aquela imagem. Agora assim do nada. Estão a ver? Mas quem é, pá? Pronto, é isto. Dirão assim, mas isto não há milagres. Pois não. Alguém é. No sítio onde aquilo se produzir, deve ali estar perto alguém que é médium, pode ser médium inconsciente, não se dar conta que o é, e ser utilizado para a produção destes fenómenos. Portanto, Kardec, à falta de melhores palavras, portanto, ele diz voz de espíritos, comunicação oral de espíritos, sem o concurso de voz humana, pronto, não se consegue identificar exatamente. Já vamos ver que na transcomunicação instrumental isso também sucede, e aí vê-se mesmo que não é voz humana, Mas, portanto, é isto a escrita direta. Nesta área, e com o advento da eletrónica, aparecem aqui duas novas formas. Há as vozes diretas de rádio, que é já muito próximo da fala mediata, através da psicofonia ou mediunidade de incorporação, isto é, através de um aparelho eletrónico, normalmente através de um rádio sintonizado, estabelece uma comunicação com o rádio, quem está do lado lá, que dizem ser os espíritos, e vêm com uma voz, como aquelas que nós já escutamos. Não são mesmo produzidas pelo nosso aparelho vocal. Falta-lhe sempre a frequência fundamental em cada vogal e em cada consoante. Às vezes, depois torna às vezes difícil perceber. Eles vão ao meio ambiente, vão buscar ruído e por um processo mental de organização, de pensamento, organizam os eletrões que vão inscrever sobre o suporte magnético que vão utilizar para que depois nós possamos escutar. Portanto, existem as vozes diretas do rádio e depois existem as telefones. Vamos olhar para as vozes diretas do rádio. A voz direta do rádio é, com assistência de meios eletrónicos, o caso mais parecido das psicofonias entendidas como escrita direta através de um médium, ok? É o mais parecido, porque tem esta interatividade. Nas vozes isoladas que nós tínhamos colocado nos ruídos, porque nem sempre conseguimos. Não se consegue, nas vozes isoladas não se consegue, nem a forma como se investiga permitiria um diálogo. Normalmente nós ficamos a gravar, controlamos o som que está à volta, fornecemos um ruído de fundo e gravamos para aí durante 1 minuto. E depois vamos ouvir, vamos amplificar aquilo que estava gravado e podemos descobrir alguma voz, eventualmente uma resposta a alguma pergunta que tenhamos feito, etc. Mas não há interatividade. Nas vozes diretas do rádio já há interatividade, reparem. For several years, Dr. Annabella Cardoso conducted successful EVP sessions at her home in Spain. In 1998, during an EVP session,
Dr. Cardoso was using one of her older radios to provide white noise for an EVP experiment. Suddenly, out of the radio came a direct response to one of her remarks, spoken in her native Portuguese. Dr. Cardoso says that these voices have often called her by her childhood nickname, Bella. They always call me Bella. Bella was my child's name. I am Annabella. My family, still today, they call me Bella. DRV voices come out of radio receivers. Couldn't stray radio broadcasts be the source of these apparent communications? I would say to the skeptic that stray radio emissions do not reply to you when you ask who is speaking. Stray radio emission will not tell you it's your brother Luis. I mean, that's nonsense. Thank you for all your hard work. Congratulations. Então, amigos, estão a ver? O que é que difere aqui da psicofonia humana? É que na psicofonia humana está ali de facto um médium e que subitamente entra ali uma outra voz e tal, mas a gente vê que é aquele aparelho vocal a permitir. Nisto não. Qual é o aparelho vocal que está no rádio? Não, é uma voz que nós não conseguimos identificar, um aparelho vocal humano. E mais, não tem realmente as características da voz humana. Por acaso escolhemos um diálogo mais ou menos perceptível, mas nem sempre é assim tão perceptível. Mas falta sempre, é uma forma de nós sabermos que nós estamos a ser enganados, nós estamos a ser mistificados, é quando exatamente este tipo de vozes aparecem. Falta sempre a frequência fundamental, sei lá, um A é como se fosse uma curva de Gauss, tem uma frequência fundamental e depois desce para um lado, umas harmónicas para um lado, umas harmónicas para o outro. E isto no nosso aparelho vocal, nestas, não há as harmónicas e depois no meio falta sempre, aquilo baixa tudo, falta sempre. Então fica difícil de entender, muitas vezes tem que se recorrer a um chamado painel de ouvintes, enviar aquele ruído, aquela voz, aquela mensagem que se recebeu a outros, para ver qual é o conteúdo que lá ocorre. Portanto, estamos naquele domínio da fala produzida supostamente, diretamente pelos espíritos. Perguntar-me, então, e o médium aqui? É um dos investigadores, não há hipótese. Quem é? Tem que se fazer um estudo. Por acaso, neste caso que vos apresentei, creio saber quem é. Chama-se Baixo. Mas estavam lá outros. Estava lá também a Anabela Cardoso, estavam lá vários neste último, desta mensagem da rádio que aí está, que aconteceu em Grosseto e tal. Bom, mas também temos, não só por rádio, mas também por fones. Com duas variantes. Lembram-se das antigas secretárias, punhamos umas cassetezinhas dentro do telefone, não estávamos e ficava gravada uma mensagem, depois a gente ia escutar, desde aí que se tem registado isso. Hoje em dia pronto, fica ali gravado, é o voicemail, não é? Mas desde essa altura que existem, portanto, e existe nesta variação, quer nos atendedores, nas secretárias, nos telefones, quer diretamente, e vamos ver aqui essa situação. Do people actually receive phone calls from the other side? In the 1970s, two veteran parapsychologists, Scott Rogo and Raymond Bayless, set out to answer this question. After investigating numerous cases across the U.S., they concluded that phantom phone calls were not only real, but also surprisingly common, estimating that hundreds were received every year in the U.S. alone. As with other forms of ITC, people claimed that they clearly recognized the voices of deceased friends and loved ones. Spring morning in 1992, when I received my first telephone call from the other side, from Konstantin Raudeva. Mark Macy had been preparing to conduct an ITC experiment involving very low-frequency radio transmissions. According to Macy, the caller identified himself as Raudeva and offered advice regarding his experiment. He had no way to record phone calls at the time, but he was prepared when the caller rang again. Hello? Yes. I'll try to make it clearer this time. It's a VLF receiving converter. Okay. You simply connect the VLF
conversation lasted for several minutes. The caller's voice was clear as a bell, and his advice regarding Macy's experiment was sophisticated and technically impeccable. 24500 kilohertz, respectively. Daqui é mesmo a característica, estas vozes, às vezes roucas, às vezes metálicas, mas que esta foi em comunicação direta, tendo começado por ver algumas gravações nas atendedoras. Portanto, amigos, dentro da parte da fala, e na parte que é considerada direta pelos speech, mas entre aspas, a eletrónica também nos trouxe isto. Portanto, digamos que fizemos aqui uma revisão do que existe hoje, à data de hoje, sem prejuízo que amanhã possa vir a existir outras, e para isso nós socorremos destas obras todas que aqui estão. Reconhecerão algumas, eminentemente espíritas, as dali da linha de cima são algumas das 11 da codificação fundamental, na linha de baixo quase todas elas a ver com transcomunicação instrumental, com física quântica, tem a ver, esta parte eletrónica tem muito a ver com isso, manejamento de partículas, etc. Há ali um livrinho muito interessante, a Anabela Cardoso, que até vem distribuído com um disco, uma série de vozes que ela obteve, aquela senhora que nós vimos ali falar na parte das vozes da rádio, que também tem este jornal, este periódico, que uma ou outra vez eu contribuí também para ele. Cá está os livros que foram também sendo falados. Isto é de um físico alemão, Ernst Senkowski, que já faleceu. Há aqui toda uma série de sites que vos aconselho a ver. Nós também falamos disto quando falamos na parte do nosso livro, Pensamento Sistémico e Espiritismo. Temos lá uma parte em que tratamos da comunicabilidade dos espíritos. Também falamos nestes assuntos. Nós, como habitualmente, estamos a gravar isto em várias plataformas eletrónicas, desde YouTube, em Espiritismo JG, há de ir também para o YouTube da nossa associação. Em Facebook estamos a transmitir em direto a nossa associação, também Espiritismo JG, alguns grupos de Facebook, onde nós agora iremos ver algum comentário, alguma questão que exista, depois de escutarmos as vossas aqui, que estão aqui presencialmente, mas se alguém houver que não se sinta à vontade, quer aqui presencialmente, quer digitalmente, de colocar a sua questão numa rede social, pois também tem à sua disposição este endereço de e-mail que aí está, e passava a escutar-vos qualquer coisa que me queiram perguntar ou comentar sobre este assunto ou outro e que esteja dentro do meu alcance e da minha sabedoria poder responder. Disparei. Em relação ao Jürgensen, quando ele faz a gravação dos pássaros para servir para um documentário, uma das vozes que ele ouve é a da mãe, que o trata por um diminutivo, que só ela é que o chamava com aquele diminutivo. Portanto, a confirmação, efetivamente, era a voz da mãe e não qualquer outra que pudesse eventualmente alguém estar a falar. Ele chega a essa conclusão, por esse detalhe, mas também ainda por um outro acessório, digamos. A mãe era uma cantora de ópera. E então, o que ele ouve, começa por ouvir música e vê uma voz a cantar, um timbre que lhe era familiar. E depois, mais adiante, ela deixa-lhe mais um. Mais uma confirmação. É curioso verificar que estes pioneiros da transcomunicação instrumental verificaram esta dinâmica. Eles, depois de falecerem, continuam a trabalhar agora, dando provas aos outros, continuam por aqui a investigar. É engraçado. Exatamente. Eu estava aqui a pensar nos adolescentes e na tentação que é o jogo do copo. É recomendável, não é recomendável? Isso tem que ter estas experiências da transcomunicação experimental, estas tentativas de experimentarmos o convite aos espíritos nos virem dar informação, é assim de ânimo leve, pode ser sob quaisquer condições ou obedece a alguns requisitos para a nossa própria proteção? Excelente pergunta. Vamos tentar respondê-la com
vantagens e inconvenientes, sem fazer nenhum juízo de valor a priori, ok? No fim, cada um tirará as suas conclusões. Eu vou apresentar vantagens, inconvenientes e vou justificar por quê. Onde é que se situa esse jogo do copo? Situa-se aqui. Não é? Foi aqui onde nós o vimos. E dentro, aqui, disto tinha lá ruídos, movimentos. É aí. Ora bem, se nós compararmos à partida, nós vimos de início que é com base em comunicações que se desenvolve ciência. Desenvolve conhecimento. Portanto, e quando é comunicações, quando se quer desenvolver ciência dos espíritos, então tem que se conversar com eles. Como eles não estão aqui, a gente tem que se servir-se do meio para comunicar. Há muitos meios. Dentro dos meios, grosso modo, temos os sinais, temos a escrita e temos a fala. Quais são aqueles que nos fornecem maior inteligibilidade? São estes. São aqueles que estiverem todos aqui para a direita desta linha. Mais para a direita. Ora, os sinais, nomeadamente o jogo do copo que se insere, sinais, movimentos, está ao nível, por exemplo, das mesas girantes, que impressionaram a Kardec, portanto, dos fenómenos de teletransporte. Tal como em tudo na vida, os fenómenos também vão evoluindo, e então os fenómenos inteligentes vão evoluindo muito mais rapidamente. À medida que os autores que são inteligências se apercebem que podem fazer melhor e produzir mais em função do que querem, vão aproveitando. Nós também, nós aprendemos a fazer uma determinada coisa e os nossos pais ensinam a fazer de uma determinada maneira. Mas depois nós, com a nossa inteligência, vamos descobrir outras maneiras mais rápidas e mais produtivas de fazer. Movimentos, sinais, tudo o que seja movimentos e sinais, não tem nada de extraordinário, nem de podermos, só porque são sinais, dizer não é bom. Não. Então, se não fosse bom, nem tínhamos codificação fundamental. Não. Agora, quando nós queremos aprender algo, queremos desenvolver melhores ideias com sinais, vamos demorar muito tempo e se calhar vai nos exigir muita filtragem da nossa parte. Com escrita ou com fala, é mais rápido, naturalmente. O que é que isso leva aos autores do mundo espiritual também a falar? Quem é que, tendo à sua disposição um automóvel, quer ir daqui para Lisboa, tem à sua disposição um automóvel e uma bicicleta, quem é que não pega no automóvel? Se está igualmente disponível, pega no automóvel. Do lado de lá, tem à sua disposição um copo e um indivíduo que até fornece umas energias para andar com o copo para lá. Mas tem ao lado um que basta só ele começar a pensar no coisa e ele começa a escrever. Quem é que prefere? Aquele. O que está bem intencionado. Isto é, o que ele quer é rapidamente atender a uma solicitação que lhe façam ou dar uma mensagem, dizer eu estou vivo, eu estou... Portanto, naturalmente escolhe o meio mais fácil. Mas depende sempre da finalidade. Pode ser o mesmo, um autor, estou a dizer o mesmo no sentido de um autor com essa capacidade e até ter capacidade de pôr aquele médium escrevente a escrever ou a falar, mas ele não querer. Quem é que muitas vezes não se reserva de dizer uma opinião, mas fica cá também. Mas querem na mesma... perturbar, vou escolher o outro que vai servir através daqueles movimentos que parecem fantásticos, vai servir eventualmente para chamar a atenção. E se o indivíduo, se a intenção dele for andar a brincar com o outro, pois então as coisas ainda podem ficar um bocadinho mais complicadas. Também nós aqui, quem é que não gosta de pregar uma partida aos outros? Todos já pregamos, mas enquanto a gente pega uma partida ingênua que é só para rir e tal, não sei mais, há pessoas que não é isso, é constantemente naquilo e é muitas vezes para fazer mal. Que melhor maneira é esta de eu ocultamente, né, ninguém dá por mim, não me identifico, não coisa, vou pondo outra coisa e vou-lhe dizendo, olha, joga no número
20.432 da lotaria, lá pelo copo, diz assim, olha, qual é o número que vai sair? E anda lá o copo a bailar e coisa. Porém, vai sair aquele número? A probabilidade é tanta quanto nós ditarmos um outro número à partida, não é? E se calhar não vai sair. Qual foi um dos efeitos que estava de trás? É obrigar aquele indivíduo a ir gastar dinheiro, se calhar, não é? Que ele não estava a contar gastar dinheiro, mas na ânsia de ganhar a lotaria e porque foi um espírito que lhe disse e tal, e o espírito vai-se rir daquilo. Portanto, não é má em si, nenhuma das formas de comunicação não são más por o serem. O uso que se faz dela, que finalidade se faz dela, aí já merece um critério de avaliação, particularmente pelos receptores, porque pela obra se conhece o autor. E nós, a partir daí, nós podemos ver, espera aí, esta comunicação que eu recebi através do copo, tem que pôr, é diferente de se eu conseguisse falar com o próprio espírito e a perceber-me porquê que é esse número para a lotaria? Porquê? Viu-te ver aonde? É uma intuição. Intuições também eu tenho, obrigado, tudo bem. E depois a lotaria, mas isso interessa. Se calhar interessa-nos outras coisas, porque a lotaria é uma coisa da dimensão física. O que é que interessa isso? Interessa-nos mais se calhar recolhermos as ditas consequências morais. Dentro do espiritismo, não é? Ela é a filosofia e a ciência que objetiva deduzir regras de bem proceder para acelerar o nosso progresso moral. Se for uma comunicação, o copo a dar-nos uma orientação perante um problema que temos, é capaz de demorar várias horas e é capaz de pôr o médium e que empresta a energia muito cansado, mas pode até ter um sentido. Se calhar o autor espiritual não tinha à sua mão, dentro das pessoas que estavam naquela ação, não tinha à sua mão um meio melhor, um meio mais inteligível, um meio psicográfico ou psicofónico, e escolheu aquele. A recomendação é, se queremos produzir consequências morais, devemos privilegiar, na nossa comunicação espírita, devemos privilegiar os meios mais inteligentes, que são também, por norma, mais rápidos e que permitam também a interação. É mais fácil, porque um dos critérios em que assenta a autoridade desta doutrina, na comunicação, porque ela baseia a sua parte experimental na comunicação com os espíritos. Portanto, se há umas formas de comunicação que são mais rápidas, também mais rapidamente se pode distribuir mal informação que não seja boa. Portanto, um dos critérios dentro da autoridade desta doutrina, a autoridade científica desta doutrina, é o controle universal do ensino dos espíritos, que tem duas entradas. Uma primeira é a razão, o uso da razão pelo investigador, por aquele que quer saber qualquer coisa dos espíritos, ou está disponível para recolher uma informação qualquer dos espíritos, mas aquilo tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido para nós. Faz sentido? Muito bem. E o que é que significa fazer sentido nos dias atuais e, por exemplo, para investigadores espíritas? Há pelo menos 3 situações possíveis mediante uma comunicação que nós recebamos hoje em dia, mesmo quem seja um experimentador espírita. Vamos imaginar que estamos numa reunião mediúnica, temos à nossa disposição vários médiuns, uns que escrevem, outros que veem, outros que falam, enfim, pronto. E fazemos qualquer pergunta que queiramos saber do que é que se passa no mundo espiritual, para quem aqui, por exemplo, cometeu um crime, um determinado crime, qualquer coisa desse género, ou o que é que pensam da eutanásia, o que é que pensam do casamento homossexual, qualquer coisa assim deste género. Ora bem, perante uma determinada pergunta que se faz para o mundo espiritual, vai vir uma resposta. Essa resposta pode assumir 3 possibilidades. Primeira, é concordante com o que o conhecimento espírita já
trazia. O que vamos à codificação fundamental é a melhor referência, porque essa foi passada na Concordância Universal do Ensino dos Espíritos, isto é, passou na razão do investigador Kardec, e depois, ele, não satisfeito com isto, foi buscando concordância, respostas concordantes para aquela mesma pergunta, e ficou apenas com as concordantes. Portanto, então temos uma certa universalidade, uma certa segurança naquilo que vem dali. Mas é progressivo o espiritismo. O Kardec não poderia responder a questões como a eutanásia, ou como casamento homossexual, não existia, entendeu? Portanto, não poderia. Mas então nós, perante uma pergunta que façamos, pode que a resposta seja concordante com o que já estava, ou que é o conhecimento atual espírita. Muito bem. Isso apenas pode ser um complementozito, ter uma nuance adaptada aos tempos modernos, e, enfim, rapidamente aceitamos-la como tendo passado no crivo da razão e não sendo necessário ir buscar mais concordância, porque se está concordante, já. Pronto. Podemos fazer, mas não é absolutamente necessário. Uma situação, mas existem mais duas. Segunda, é um assunto totalmente contra aquilo, a resposta é contrária àquilo que Kardec e os espíritos tinham obtido passando por este crivo da razão e a concordância dos espíritos. Não quer dizer que não seja uma melhor verdade. De acordo? Muito bem, estamos abertos. Mas manda o rigor científico e o respeito pelos investigadores que nos precederam e pela doutrina os postulados que então nós, está bem, até pode ser, embora esteja ao contrário, até pode ser, mas o que é que a gente tem que fazer a seguir? Então aí temos que mesmo passar para o segundo passo, fazer aquilo que Kardec fez, que é, ok, podia ser contrário à ideia que ele tinha, e o que é que ele fez? Ele foi escutar outros, foi fazer a mesma pergunta através de outros médiuns, noutros locais, a outros espíritos, e se havia concordância, muito bem. Se não havia, não aceitou. E que concordância estatística podemos nós aqui considerar? Na minha opinião, também me envolvo nessa área experimental, sem ter nada de absoluto, pode ser utilizado de outras formas. O que eu costumo fazer é, quando é contrário, passamos para a segunda parte, à busca de concordância, e só aceitamos, no mínimo, de maioria absoluta para cima, até à unanimidade. Portanto, o contrário. Terceira e última situação, é um assunto novo. É um assunto que Kardec não tocou, os espíritos não tocaram. Já temos estado aqui a referir dois, eutanásia, casamento homossexual, enfim. Muito bem, de novo, primeiro, tem que passar no período da nossa razão. Sei lá. O que é que achas da eutanásia? Isso não existe. Vemos lá o médico, o espírito dizer, isso não existe. Isso é uma fantasia vossa. Esta nem me interessa sequer. Não passam com um bocadinho de minha razão, não é? Está bem, amigo, ok, vai a tua vida, tudo bem. Encantado da vida. Mas pode vir outro e que diga, não, a eutanásia, isso é aceitável. Dentro de determinadas condições é aceitável. Então, e quais? Ok, muito bem. E nós, com o que vem dito de Kardec, aquilo é suicídio. Ninguém pode expor da sua vida em nenhuma circunstância. Mas há ali um espírito que aparece muito. Diz em determinadas circunstâncias, diz quais são as circunstâncias. Então, está bem, vamos admitir que possa ser uma melhor razão. Vamos ouvir outros. Não é? Vamos ouvir outros. Vamos passar a outros. A ver se estão de acordo. E de certeza que não vão encontrar. Não vão encontrar nem maioria absoluta sequer. Portanto, mas poderiam considerar, quando é assunto novo, eu tendo a baixar um bocadinho. Eu até considero desde maioria simples até a maioria absoluta, mas é quando é absolutamente novo. Quando realmente não detraz, sei lá, para criar um juízo crítico sobre a eutanásia, é-me suficiente a codificação fundamental, ainda com 160 anos de idade. Portanto, realmente, voltando ao princípio do jogo do copo, sim, temos muito tempo, não temos outra solução, mas o objetivo é bom, Se o objetivo é fútil, pois vocês é que sabem as consequências em que se querem meter. Exatamente. E a maior parte
aquilo que ele ouvia dizer é que os jovens às vezes arranjavam barbicazes grandes com as brincadeiras que faziam com O ambiente não está. Não estava cheio, pois. Não está. Por exemplo, uma casa espírita, há ali uma equipa espiritual que preparou o ambiente e está a segurar o ambiente. Se fizermos isso em casa, não há preparação e às vezes pode ser chamar espíritos de perigosos. E também depende do estado mental deles todos, mental não. Portanto, como é que eles estão psicologicamente, como é que está a cabeça deles e os espíritos que vêm ao encontro dessa. Ajudem-me aí. A categoria de espírito. Como nós estamos. Intenção. Agora, pronto, há confusão. Eu nunca assisti. Também nunca ouvi falar. Já era muito adulta e já casada quando alguém falou disso. E que é tipo segredo. Foi uma complicação até meses se viram e tudo. E eu dizia assim, olha, não se metam nisso. Não se brinca com essas coisas. Mas o fenómeno em si não é atacável, isto é, se não houvesse esse tipo de fenómenos, não havia codificação fundamental. O fenómeno em si não é atacável. Mas, atenção, temos a razão e a inteligência para pensar, porque também um médium de psicografia ou de psicofonia também apanha com obsessão. E dos movimentos, depende para que é que ele usar aquilo. Em que é que se torna prejudicial? Torna-se prejudicial pela dependência em relação ao comunicador e o objetivo com que se faz. É claro que todos nós temos noção que realmente um comunicador do mundo espiritual que tendo umas sapatilhas, uma bicicleta e um carro para ir para Lisboa, aquele que não sabe andar de bicicleta nem que não sabe andar de carro, este indivíduo não nos vai ensinar muita coisa a nós, pois não. Nós que já temos todos carta de condução, aprendemos a andar de bicicleta, ele só sabe de sapatilha. Portanto, daí que o que é que a gente tem a aprender com aquele indivíduo? Para investigar? Nada. Se calhar para o ajudar a ele, tudo bem, mas cuidado, porque depois há os brincalhões. Mas os brincalhões tanto sucedem na escritinha como de coisa. E isso é uma coisa que a São ali disse e que vamos retomar só para... Às vezes diz assim, bom, esta mediunidade, embora sendo uma característica orgânica, no tempo de Kardec não havia santos espíritas, portanto era feita em casas de médiuns sonâmbulas, normalmente ligadas a magnetizadores, enfim. Portanto, a mediunidade em si, ela aparece aos médiuns em qualquer momento da sua vida, eles é que têm que saber conduzir. Mas porquê é que se costuma dizer que é mais seguro a prática da mediunidade num centro espírita? Quando se diz num centro espírita, vamos dizer um grupo, é fundamentalmente para ajudar o médium e os receptores daquelas mensagens a estarem mais precavidos contra mistificações, contra erros e contra a possibilidade do próprio médium poder vir a ser mais ou menos obsidiado, porque realmente se for só, é o problema que existe, por exemplo, aí tem proliferado muitas comunicações mediúnicas e saem obras a torto e a direito, mas são obras monomédium, monoespírito. Não passaram no controle universal do ensino dos espíritos. E há lá coisas, cuidado, que parecem muito inocentes, muito interessantes e tal, mas depois a gente diz, isto parece não estar bem de acordo com... Exatamente. Isto não parece nada. Ora bem, mas se este médium que obteve aquilo, antes de ir publicar, ele trabalhava num grupo em que havia vários, se calhar, deixa ver se isto é mesmo assim ou não. Vai através de outro. E se calhar não se cometiam estes erros que depois levavam as pessoas a idolatrar médium, a idolatrar espíritos e tal, mas depois eles não passaram no crivo da codificação fundamental, não passaram no crivo do controle universal do ensino dos espíritos. Por isso é que se diz que a mediunidade
pode ser exercido em qualquer lado, realmente é uma característica orgânica, até nós quando sonhamos estamos a fazer algum ato mediúnico, mas quando nós queremos produzir informação, utilizar a mediunidade no nosso benefício e em benefício dos outros, é melhor que estejamos num ambiente em que haja contrarrestação, em que haja outros, em que possam validar ou ter outra opinião. Portanto, é uma forma de diminuir as probabilidades de entrarmos para além da obsessão simples. Portanto, entrarmos para a fascinação, para a subjeção, porque depois o ataque mais simples, mais tradicional dos espíritos, quando querem levar um médium da obsessão simples à fascinação, se ele é médium, normalmente começam-lhe a tentar afastá-lo da crítica dos outros. E ele chateia, já não gosto de trabalhar para este grupo, porque vou trabalhar para outros, não percebem nada disto e tal, e pronto, e vai por aí adiante. Agora imaginem o que era aquela mediunidade que Portugal era a mediunidade que tinha no tempo do fascismo. Era aquela pessoa, naquela aldeia, às escondidas, a gente ia lá, pagava-se, há pessoas que pagavam e tal, não sei mais, para receber uma mensagem do paizinho e disto e daquilo, não sei o que mais. Monomédium, monoespírito. Pronto, é o que havia, enfim, melhor é que realmente seja mais seguro. Portanto, esta segurança é muito importante. Quando se diz, não é um clichê. Há às vezes pessoas que, a mediunidade só se pratica nos centros espíritas. Porquê? No tempo de Kardec havia os grupos familiares. Sim, claro, ninguém diz o contrário. Quando se diz centro espírita, não é para ser centro espírita, não, é as condições. Exatamente, as condições. É fugir à situação de monomédio. Um grupo de estudo experimental de espiritismo, apenas com médium, está mesmo a candidatar-se a ter problemas. Fascinação, subjugação e outras coisas. E depois, não. Portanto, é melhor devagar, meter-se nessas áreas, é melhor ter pelo menos mais do que um médium, e levar tudo com muita racionalidade e com muita razão, porque não... E ter o desconfiômetro sempre virado. Claro. E no jogo do copo as coisas tendem a ser muito mais mono. Porque já demora muito tempo. Aquilo demora muito tempo. Sai agora uma mensagem, já o pessoal está todo cansado. Acho piada aquilo, era muito fantástico ver ali a coisa a mexer, ninguém... mas deixou uma mensagem, algum ficou uma mensagem. Não é aquela mensagem que os outros desligaram-se, nem criticaram a mensagem, retiram-se daquilo, mas aquele que recebeu a mensagem até acha que aquilo é muito verdade e tal. Está bem, vamos. Ver o que a coisa dá. Bom, queridos amigos, nós não temos aqui nada do pessoal dos telespectadores, embora estejam aqui vários, apenas nos agradecem e dão cumprimentos para todos e tal. Também dada a hora, se calhar íamos terminando os nossos trabalhos, sem prejuízo que continuemos na converseta, e os amigos que estão na internet, sem prejuízo de colocarem no chat as vossas perguntas ou até utilizar aquele... E pronto, e o chazinho também. Então, queridos amigos, antes do chazinho e outras atividades que vamos sempre tendo, vamos então encerrar os nossos trabalhos da mesma maneira como os começamos. Conversar com Deus. Todos podemos conversar com Deus. Todos somos membros. Todos percebemos de alguma forma a sua presença de Deus e de outros irmãos sem corpo físico. Mas elevemos o pensamento a Deus. E comecemos por o louvar. Louvar exatamente pela sua obra. Esta obra imensa, que tem tantas características, e até tem também as comunicações espíritas. Até tem esta forma de nós continuarmos a saber uns dos outros, independentemente das dimensões em que estamos, e que possam escapar aos sentidos de alguns que estejam, por exemplo, em dimensões físicas. Quando a gente olha para esta obra, realmente ela vai muito além do que nós conseguimos criar aqui na nossa dimensão física. Tem toda uma série de autores e de factos que se nos são invisíveis. E só isso é digno de louvor, esta obra maravilhosa. Mas também queremos agradecer
a Deus, a este autor desta obra, também queremos agradecer-lhe a ferramenta com que nós aprendemos a conhecer melhor a sua obra, através da comunicação entre nós, independentemente da dimensão em que nos encontramos, e através de meios que vão sempre sendo acrescentados, novas formas, como a transcomunicação instrumental, enfim, são fruto do nosso progresso intelectual, mas que depois nós temos que saber tirar deles, dessas formas, sejam mais físicas, sejam por sinais, sejam por escrita, sejam por fala, temos que saber tirar delas as ditas consequências morais. E como é que isso se faz? Isso sem inteligência não se faz. Sem capacidade de exercício da razão não se faz. E depois se seguirão os outros critérios, como a concordância, já que estamos no domínio de uma ciência da observação. Então, agradeçamos a Deus pela dádiva da inteligência que todos a têm. Simples. Fomos criados todos simples e ignorantes e cada um de nós tem que a desenvolver. Mas é claro que isto dá trabalho, desenvolver a nossa inteligência. Exercer a razão. Quantos de nós hesitam, se deixam influenciar por nomes sonantes, por sugestões de outros, enfim, e têm às vezes dificuldade em exercer a razão perante uma comunicação que lhe vem do mundo espiritual. E de novo, é exercida pela inteligência, pela razão, pela concordância. Então, nessas situações em que estivermos hesitantes, estivermos muito iludidos, muito entusiasmados com uma determinada mensagem que vem do mundo espiritual, vos pedimos, Senhor, que nos envieis nossos anjos da guarda, a espiritualidade superior e amiga que presida as nossas atividades no nosso centro, para nos lembrar como funciona a mediunidade, para nos lembrar e orientar que caminhos devemos seguir, por forma a que o produto do exercício das comunicações espíritas nos possa ser útil e não descarrilar para a frivolidade, para a grosseria ou para interesses que não importam ao nosso desenvolvimento moral. Muito obrigado, queridos amigos. Era isto que tínhamos para vocês. Ficamos de encontro marcado para o próximo sábado, aqui na nossa associação. Como sempre, às 16 horas, sempre temos uma reunião em que refletimos sobre outro tema espírita. Então, queridos amigos, um bom fim de semana a todos e até a próxima palestra. Obrigado.